Olá, estamos de volta com o nosso entrevistado deste domingo, Antony Garotinho, que é ex-governador do Rio de Janeiro e atualmente é deputado federal pelo PR. Deputado, o senhor é pré-candidato ao governo do Rio, pré-candidato mais bem colocado nas pesquisas até agora. Segundo a última pesquisa do Instituto Datafolha, o senhor tem 21% das intenções de voto, portanto, lidera, né, a corrida. Lindsberg Farias, do PT, tem entre 15% e 19% dos votos, dependendo do cenário. Aí tem o ex-ministro da Pesca, Marcelo Crivella, do PRB, que tem 15%, e o vice-governador Luiz Fernando Pezão, do PMDB, que tem entre 5% e 7% dos votos. Portanto, o eleitorado continua bem dividido, ninguém tem uma maioria, digamos assim, folgada, né? O que pode pesar a seu favor nessa eleição e quais serão as dificuldades? Olha, eu acho que eu vou enfrentar esses grupos, né, de mídia que estão sendo beneficiados pelo governador, esses grandes empresários, né, esse lobby poderoso, né? Mas eu tenho ao meu lado que eu fui o governador que tirei o Rio da falência. Quando eu assumi, o Rio de Janeiro era o único estado do Brasil que não tinha sua dívida renegociada com a União. Eu renegociei, os funcionários do estado recebiam no dia 27 do mês seguinte, ou seja, trabalhavam 2 meses para receber um. O 13º era pago no ano seguinte, em 5 vezes. Eu botei calendário de pagamento em dia, renegociei a dívida. O Rio de Janeiro devia mais de 170 bancos. Eu consolidei tudo. E fiz um programa de obras, como 28 mil casas populares, né, dando moradia digna a muitas famílias. Construí mais de 50 escolas públicas, o governador atual fechou 80. Construí 5 hospitais gerais, o governador atual fechou 4. Então, eu creio assim, que as pessoas vão comparar. Outro dia eu fui num debate, né, com um determinado candidato. Vou citar nome porque você logo vai deduzir quem é. Chegou a hora de eu perguntar, eu falei, escuta, você sabe que eu sou radialista. Aí puxei minha carteira de trabalho e falei, minha carteira de trabalho é assinada já há muitos anos pela Rádio Difusora de Campos, pela Rádio Continental de Campos, pela Rádio Tupi do Rio de Janeiro. Eu gostaria de conhecer a sua carteira de trabalho. Aí falei, bom, vamos mudar. Vamos supor que você não tem carteira de trabalho, que pela sua expressão eu percebi que você não tem carteira de trabalho. Qual é a sua profissão? Eu vi você tantas vezes em passeatas, fazendo passeatas. Você se formou em quê, meu filho? E ser político não é um trabalho, então? Não. Política é missão. Você tem que ter sua profissão. O Lula mesmo. O Lula é um torneiro mecânico. Todo homem tem que ter sua profissão. A política é uma missão. Por exemplo, eu todo dia faço programa de rádio, eu apresento meu programa, eu tenho minha agência de propaganda. A política, para mim, é um meio que eu tenho para servir a população. Esse negócio de político profissional, o cara que vive de político, não dá certo, não. Deputado, para a gente falar em termos efetivos... Ele não soube me dizer qual era a profissão dele. Como é que o sujeito quer ser governador? Em termos concretos, quem são seus aliados nessa empreitada, na disputa pelo governo do Rio de Janeiro, e quanto tempo de televisão o senhor espera conseguir? Olha, meu grande aliado é o povo. Eu não acredito nesse negócio de, vou juntar um monte de partido político. Mas o senhor tem dialogado, tem conversado com algum partido? Tem, com vários partidos. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, a minha visão hoje é diferente. Eu não tenho essa visão que a maioria dos jornalistas tem, não é só você. Todo mundo quer saber, quantos partidos? Olha, quem teve mais tempo de televisão até hoje foi o Ulisses Guimarães. Não teve voto nenhum, coitado. Era um grande brasileiro. Né? Mas não, o Collor tinha o PRN. Ainda é um ativo importante, né? Ainda é um ativo importante. Todos os políticos se preocupam, querem ter. Eu não acho. Eu vou ser sincero a você. Nós hoje estamos com a população muito esclarecida. Ninguém acredita mais nesse negócio de horário eleitoral. Mas o senhor, por exemplo, tem um programa de rádio, né? O senhor mesmo falou. Eu não falo de político no meu programa de rádio. Mas o senhor foi condenado pelo TRE, pelo Tribunal Regional Eleitoral, pela distribuição de kits, que tinham camisetas com a sua foto. Isso aí é o que eu estou dizendo. Isso aí é o maior absurdo do mundo. O senhor recorreu? Não, recorri. Como outras vezes o TRE do Rio de Janeiro me condenou e todas eu ganhei no TSE. Que é um absurdo. Eu tenho um programa de rádio, no caso,
este que você está se referindo, chama-se Palavra de Paz. Exatamente. Então, o programa Palavra de Paz é um programa onde não se toca em política. É um programa de cunho espiritual, de aconselhamento, né? Onde eu criei uma frase, que já tem 15 anos, que diz assim: ficamos combinados assim, eu oro por você, você ora por mim. É só isso. E um livro de mensagens, eu sou formado em teologia, onde eu pego um versículo bíblico e contextualizo aquele versículo com as coisas que acontecem hoje em dia. Esse era o kit. Uma camisa escrita: ficamos combinados assim, eu oro por você, você ora por mim. Ponto. Mais nada na camisa. E um livro de mensagens, onde tem um versículo bíblico e um texto teológico explicando cada versículo bíblico de acordo com o contexto de hoje. Onde é que está a propaganda eleitoral nisso? O senhor foi condenado muitas outras vezes também Não, eu quero saber, não. propaganda Não me eleitoral responda. antecipada. Aí é a justiça que tem que responder. A justiça Não, já respondeu. Eu né? já O te Tribunal falei, Regional não. Eleitoral, Quem pelo menos até agora. Foi o Tribunal de Primeira Instância. E Porque o senhor todas recorreu? as outras, o TSE tirou. Isso é um abuso. Isso é um absurdo. Você dizer, não, isto é promoção pessoal. O que não é promoção Mas, pessoal? deputado... Você apresenta esse programa aqui, não é promoção pessoal? Não. Ah, claro que é. Eu estou tentando falar com o senhor. Não, é não, uma não, tentativa... mas claro que é. Você sabe, suas ideias. Você sabe a condenação anterior a essa qual foi? Eu, como apresentador de um programa de rádio, fui condenado por fazer uma entrevista. Quando chegou aqui no Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Marco Aurélio falou: bom, então nós temos que condenar todos os apresentadores de televisão. Agora, deputado, porque ele não estava ali na condição de candidato, ele era entrevistador, ele não era entrevistado. Isso não é exclusividade sua. Na verdade, vários pré-candidatos são condenados pela Justiça Eleitoral por propaganda antecipada. O senhor acha que a legislação... Eu tomei uma multa de R$5.000, eu paguei a multa, mas vou recorrer. Mas o senhor acha que a legislação é dura, deveria ser modificada em algum não, momento? A legislação está certa. De fato, a pré-campanha existe, não, todo mundo está em pré-campanha. A legislação está certa. Quem fizer campanha eleitoral fora da época tem que pagar multa. Só que no meu caso, eu não fiz. Deputado, o senhor e o seu partido, o PR, apoiam a presidente Dilma no governo federal, apoiam o PT, mas a presidente Dilma tem um abacaxi para descascar no Rio, porque são 5 pré-candidatos e todos pertencem à base eleitoral, sendo que os mais notórios são o Lindbergh Farias, do partido da presidente do PT, e o Luiz Fernando Pezão, que é hoje vice-governador pelo PMDB e também vai se candidatar. O senhor... Como é que fica essa negociação? Como é que o senhor pretende contornar isso? Não terá o apoio da presidente, provavelmente, né? Pelo menos não um apoio explícito. O senhor vai dar palanque a Dilma? Eu tive um presidente do PT, o deputado e jornalista Rui Falcão, e ele disse: olha, a presidente deseja o seu apoio. Ela gosta muito de você, diz que você é um antigo conhecido dela, vocês foram companheiros, conforme você mesmo disse aqui, do PDT, e ela quer o seu apoio. E eu digo, olha, diferente de outros políticos que querem exclusividade, eu só quero reciprocidade. E o que é reciprocidade? Ou ela aparece no programa de todo mundo ou não aparece de ninguém. Até porque, no meu caso, embora haja uma aliança nacional com o PT, isso não está certo no Rio. No Rio, os militantes do PR, mais de 100 mil filiados, vão fazer uma prévia em maio, onde eles vão votar quem é o candidato a presidente que o partido vai apoiar no Rio de Janeiro. Nós temos essa liberdade. O partido no Rio pode apoiar a Dilma, há um grupo que defende isso, mas há outros que defendem, por exemplo, que eu fique neutro. Não apoio candidato nenhum. Há um grupo que quer que eu apoie Aécio. Então, vamos ver, no voto do Rio de Janeiro... O senhor se inclina pela presidente? Eu vou me inclinar pela reciprocidade. Ou seja, se a presidente quiser o meu apoio, ela vai ter que fazer um gesto. E qual é o gesto? Não ir a palanque de ninguém. Não ia a nenhum outro palanque? É claro, o de ninguém, nem o meu, nem do outro. E como é que eu vou apoiar a presidente, ela pedindo voto para outro candidato? Então, só assim ela terá seu apoio, se não participar, se não apoiar nenhum outro candidato no Rio de Janeiro. Aí será
Praticamente impossível. Não. Não, deputado? Bom, pelo menos foi o que o Rui Falcão me disse, que a tendência dela no Rio de Janeiro era não apoiar candidato nenhum e ter o apoio de todos. Vamos ver. Bom, por enquanto ficou combinado assim. Deputado, o senhor já respondeu, na verdade o senhor responde ainda, é réu na ação 640 no Supremo Tribunal Federal, que apura apura os crimes de corrupção, de formação de quadrilha, de lavagem de dinheiro. Segundo a denúncia, o senhor teria acobertado a máfia caça-níqueis no Rio de Janeiro, e essa denúncia, até mesmo na semana passada, esse processo, essa ação entrou na pauta do Senado, pode vir à baila a qualquer momento. Senado? Do Supremo, perdão, a qualquer momento. Se o senhor for condenado, caso seja eleito governador do Rio de Janeiro, corre o risco de ter o mandato cassado. Como é que fica isso? Eu não sei quem foi que te deu essa informação. Não, isso não existe. Eu recorri de uma decisão de primeira instância... Que o senhor já havia sido condenado por formação de quadrilha, recorreu, a ação está no Supremo. Vamos lá. Quem foi o juiz que deu essa sentença? Leonardo Tavares. De quem ele é irmão? De Aristeu Tavares. Quem é Aristeu Tavares? Juiz do quadro da FIFA. Eu sou inimigo público declarado de Ricardo Teixeira. Precisa mais? Onde estava lotado o senhor Aristeu Tavares, irmão do juiz? Onde ele estava? No gabinete do secretário de Segurança de Sérgio Cabral, José Mariano Beltrame. Então, o juiz que deu uma sentença, você devia dizer também que ele está respondendo a um processo que eu movi contra ele no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça. Isto tudo vai ser anulado, porque isso foi uma perseguição política. Mas independente como eu te falei, existe uma banda podre. Logo no início eu falei que existe uma banda podre do Judiciário do Rio de Janeiro que agiu para acobertar Cabral e atingir os seus adversários políticos. Tentaram fazer isso comigo, só que não conseguiram. Mas, de qualquer forma, existe uma ação com acusações que são graves, com uma relatora que é a ministra Carmen Lúcia, que tramita no Supremo Tribunal Federal, e o senhor... Não, querida, o recurso é meu. Mas pode haver uma... Não, você acha que eu ele ia pode recorrer? manter a decisão não, ou não se mantiver do a juiz. decisão não muda nada, porque eu estou recorrendo, não é ninguém que está recorrendo, quem está recorrendo sou eu. Eu podia simplesmente dizer, ó, não recorre. Eu recorri porque ali existem todas as provas. Primeiro, o juiz não podia ter dado a sentença. A pessoa que te deu essa informação devia ter dito que o juiz estava de licença com perda de jurisdição. Um juiz com perda de jurisdição não pode proferir sentença. É contra isso que eu estou movendo a ação no CNJ contra ele. Segundo, ele escreveu, ele fez assim, saiu e voltou num dia. Uma sentença de 480 laudas em 1 hora. Ele deve ser um gênio. O cara que escreve 480 folhas em 1 hora, ele não devia ser juiz, ele devia ser um mago. Né? Então, eu estou absolutamente tranquilo. Isso tudo vai ser anulado. Eu não acobertei coisa nenhuma. Quem prendeu os maiores bandidos do Rio de Janeiro fui eu. Quem prendeu o Fernandinho Beiramar? Garotinho. Quem prendeu o Marcinho VP? Garotinho. Quem prendeu o senhor Isaías do Borel? Garotinho. Todos os grandes bandidos do Rio de Janeiro, eu coloquei na cadeia. Mas, deputado, também tem acusações graves, né? Na verdade, o ex-chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins, que também foi condenado é nessa mesma e preso. Ação. Nessa mesma ação, tudo mas ele aí... foi condenado a 28 anos de prisão, não, né? Não está preso. Então, olha, deixa eu te dizer, isto aí tudo é política. Isto é política. Eu quero saber o seguinte... É política, mas é uma ação judicial, né? Quer dizer, vai ser julgada. Olha, Está no Poder Judiciário. Quando você vê claramente, eu te pergunto, o Sérgio Cabral mora numa cobertura no Leblon. Mas isso é sobre o senhor, não é sobre o Sérgio Cabral. Ele também vai ter a chance de responder todas essas perguntas quando vier aqui ao nosso programa. Quando ele vier aqui, ele se defende. Ele tem apartamento no Leblon, 2, casa em Mangaratiba, apartamento em Paris. Eu não tenho nada disso. Eu moro na casa em que eu nasci, na cidade de Campos. E eu é que sou desonesto? Negativo. Não, mas as acusações são formação de quadrilha, lavagem de dinheiro, não são outras. O sujeito forma uma quadrilha para roubar, minha filha.
Deputado, Ele que tinha que estar enquadrado com formação de quadrilha. o senhor foi condenado a indenizar o secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, José Mariano Beltrame, recentemente? Sua informação e está os dois errada. filhos dele? Juiz de primeira instância, não há exatamente. O condenação senhor foi, em primeira instância. na primeira instância, o senhor, como sempre, obviamente, vai recorrer. Mas, de qualquer forma, segundo decisão da Justiça da primeira instância, o senhor tinha publicado no seu blog, havia publicado no seu blog, que o secretário mora num apartamento e de empresário em aqui no seu Ipanema, programa, na Zona Sul. o valor do aluguel que ele paga é maior do que o salário que ele ganha. Ou ele é mágico, ou alguém está pagando para ele. E o que eu disse no meu blog, eu repito, quem paga esse apartamento para ele? O senhor usa muito o seu blog para acusar os seus adversários. É correto isso? O senhor acaba sofrendo muitos processos por conta disso. Não tem nenhum problema. A liberdade de imprensa, ela vem junto da responsabilidade. Olha, quando eu publiquei a gangue dos guardanapos do meu blog, aquele pessoal todo fazendo farra em Paris com dinheiro público, com um lenço amarrado na cabeça, vocês todos publicaram também. Agora, hoje, a revista Veja está botando na capa que o deputado André Siciliano, do PT, financiou um cara para se infiltrar na passeata, dizendo que era do PR. Custou, mas apareceu. Então, quando eu disse que o secretário de Sérgio Cabral, o senhor Sérgio Couto, era ladrão, eu provei. Ele pediu demissão do governo e foi estudar em Harvard. As custas de quem? Quando eu disse que o secretário de Sérgio Cabral, o senhor Wilson Carlos, tinha conta em Hong Kong, todo mundo disse, pô, garotinho, cadê a conta? Agora a Polícia Federal apresentou, da Operação Castelo de Areia. Então, eu sou uma pessoa bem informada? Sou. Se não fosse meu blog, não tinha a audiência que tem. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre transporte público no Rio de Janeiro, sobre algumas questões da cidade, do Estado. No seu governo, o senhor promoveu uma redução das tarifas de ônibus, né? Na época, até empresas de transporte, algumas empresas de transporte tiveram problemas de caixa por conta disso e, recentemente, aconteceu justamente o contrário. O prefeito Eduardo Paes aumentou de R$ 2,75 para R$ 3,00 a passagem de ônibus. O senhor manterá a atual tarifa, caso seja eleito? Não sei, eu tenho que analisar. Segundo os técnicos do Tribunal de Contas do município, a passagem no Rio de Janeiro está cara. Eles é que afirmam isso. Eles têm um estudo que foi publicado pelo jornal O Globo. O estudo prova que o aumento dado pelo prefeito Eduardo Paes não deveria ter sido dado. Eu não tenho esse elemento. E nem me compete, como governador, interferir em tarifa municipal, né? O governador cuida das tarifas intermunicipais. Essas eu estou bem por dentro. E essas estão caras demais. Apesar dos problemas constantes nos trens, né, que a gente vê aí no Rio de Janeiro, no noticiário sempre, a descarrilamento, a queda de energia, a superlotação, também houve um aumento, né? A Agência Reguladora dos Transportes, a Getransp, anunciou na semana passada aumento tanto do metrô quanto dos trens. E isso, mesmo em meio aos protestos, o senhor pretende enfrentar, como é que o senhor pretende enfrentar o problema da má qualidade do transporte público? Olha, quem comprou os últimos trens novos para o sistema fui eu, porque nessa privatização, feita no governo Marcelo Alencar, ficou decidido o seguinte: a empresa que administra os trens fica responsável pela malha ferroviária e o Estado pelos trens. O Sérgio Cabral não cumpriu. Os últimos geladões, são os trens com ar refrigerado, que vieram da Coreia, foram comprados por mim. Não se comprou mais trem. Aliás, no governo da Rosinha ainda vieram mais 2. Depois ninguém comprou mais trem. Então, você anda nos trens, parece trem fantasma. É um absurdo. Há pouco tempo vocês mostraram uma reportagem, as pessoas sendo chicoteadas pelos seguranças da Supervia. Isso é uma falta de respeito. Né? Então tem que se cumprir o que determina o contrato, a empresa tem que investir na malha ferroviária e o Estado tem que investir nos trens. Ou então, pega os trens de volta. É possível rever alguns desses contratos, claro, por exemplo, com a Supervia ou com outras concessionárias? O princípio básico da administração pública é que o governo, a administração pública, pode rever a qualquer momento seus atos. Por exemplo, que você não tem a dúvida que eu vou fazer, é tomar o Maracanã de volta. Como é que gasta 1,5 bilhão e dá de presente para Ike Batista? Ora, é brincadeira.
Deputado, vou pedir licença mais um minutinho, a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho volta com o Antônio Garotinho. Até já.